Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Rafael Pio. 4h04. Boa tarde para você sintonizado na CBN Campinas, começando o CBN Esportes Campinas, segunda edição desta terça-feira, dia 27 de dezembro de 2022, chegando com muita informação do mercado da bola, idas e vindas, vai e vem. Tem time com muito dinheiro, tem time que tá faltando dinheiro, tá esperando negociação de ex-atleta para poder pegar uma graninha, para tentar pagar salário, para tentar contratar jogador, e isso acontece no Brasil inteiro. Só não acontece lá na Europa, com alguns acontece, mas aqui a coisa para uns é muito boa, para outras é tão difícil. E a gente vai vivendo essa expectativa do início da temporada 2023 para os clubes de Campinas, começando no dia 14. Estamos bem felizes, inclusive, com a Federação Paulista colocando o jogo ou os jogos de Guarani e Ponte Preta no mesmo dia e praticamente no mesmo horário. É maravilhoso, né? Eles têm tanto horário e tanto dia, colocam os dois juntos para jogar. Mas já vai começando bem a temporada 2023. E nós vamos com as principais manchetes de hoje. Em homenagem ao Rei Pelé, Santos anuncia escudo especial que já será usado na camisa dos meninos do Peixe durante a Copinha 2023. O destaque de Guarani e Ponte Preta. Boa tarde, Júlio Nascimento. Oi, Pio. Daqui a pouco informações sobre a dupla campineira que segue os preparativos para a próxima temporada. O Bugre apresentou e anunciou o zagueiro Luciano Castan, será uma das opções defensivas do técnico Moser. Ele que já trabalhou com o comandante do Guarani e tem uma vantagem em relação aos companheiros pela titularidade. E também informações da Ponte Preta. A Macaca segue a todo vapor em busca de mais reforços. Até o momento foram 6 jogadores anunciados pela diretoria, que ainda busca mais um lateral direito, mais um meia e mais um atacante para fechar o grupo do técnico Hélio dos Anjos. Valeu, Júlio Nascimento, daquele que sabe tudo de Guarani e Ponte Preta para aquele que sabe tudo de tudo. A enciclopédia do CBN Esportes em termos de notícia. Vou começar a te chamar de a enciclopédia da notícia. Boa tarde, Fábio Scheibe. É o PVcinho. Fala, Rafael Pio. Boa tarde, ouvinte CBN. Eu chego destacando uma pesquisa realizada pela BBC de Londres que aponta a melhor Copa do Mundo desse século. O resultado chama atenção, viu, Pio? Trago também a informação de uma estrela ex-seleção brasileira que está no radar de clubes brasileiros. Ele pode acabar voltando para o time que o revelou. E ainda, uma pesquisa com jogadores brasileiros sobre o pior técnico no nosso futebol na temporada 2022. Você tem algum palpite, Pio? Vitor Pereira. Não tenho nenhuma dúvida. Brincadeira essa parte. Hoje ele está, como Bolachinha até já ergue o som, mais misterioso do que nunca. Ele está com muitos mistérios. Boa tarde, Carlão de Freitas. Boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde ao ouvinte ligado no CBN Esportes, segunda edição. Já aquele clima de fim de ano, né? As principais ruas aqui da nossa cidade, do nosso centro nervoso de Campinas, já estão tranquilas, né, Pio? Bem diferente de uma terça-feira, num ritmo normal, numa data normal ou numa época normal. Realmente, essa Barão de Jaguara hoje dava pra jogar golzinho. Barão de Jaguara, Carlão, quando a gente falta 10 minutos pra chegar na rádio e pega ela lá em cima, dá um desespero, não dá? É um desespero. E aí a Lady Murphy, no meio do caminho tem um caminhão de lixeiro. Isso. Aí tem o cone e a obra, o rapaz que está manobrando, mas tudo por nossa culpa. Tudo, né? Lógico que se a gente tivesse saído um pouco mais cedo, isso não seria um problema, a gente olharia com bons olhos. Mas vamos lá, é mais ou menos desse jeito, sim, já um ritmo de um compasso de espera para o Réveillon, mas quem não está em compasso de espera é Fábio Scheibe, né? Com mistério atrás de mistério. Mistério atrás de mistério, pesquisas internacionais Rapaz e tudo mais. do céu.
Ô, Carlão, agora, como rola dinheiro em pré-temporada, hein? Nossa Senhora. Os valores que a gente tem ouvido falar, eles estão cada vez maiores e parece que esse ano em especial, fora do comum, Carlão. Olha, hoje você falar para um jogador, e olha aqui que eu vou falar aqui do nosso cantinho, jogador de Ponte Preta e de Guarani, se você falar em 25 mil, 30 mil por mês, o cara torce o nariz. O cara torce o nariz. O futebol é muito inflacionado, né, Pio? Nossa. E às vezes a gente desce a marreta aqui nos clubes de Campinas, e principalmente aqui em Campinas, é dificílimo fazer futebol. Muito. Porque nós temos um orçamento de clube pequeno, contando com Guarani, patrocínios Ponte pagando Preta, pouco. patrocínios pagando pouco e com uma cobrança dos tempos de Campinas da capital do futebol. Então tem hora que a gente não entende realmente que as nossas equipes têm limitações, né? E a gente cobra de uma maneira incessante, cobra, às vezes eles nem têm para dar, mas realmente o fazer futebol hoje é muito complicado em virtude destes números malucos aí que você acompanha, né? Que nós estamos acompanhando. Nossa, aí a gente fala de negociação por 15, 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões, e você fala, nossa, mas esse jogador... Aí, por exemplo, ó, recentemente, vamos ver se a gente lembra aqui, vamos fazer um exercício para lembrar. O Júlio Nascimento trouxe o patrocinador master que o Guarani conseguiu e que vai pagar, você lembra, 200 mil? 200 mil 2 no ano? milhões, 2 milhões por ano. 2 milhões por ano, Isso. né? Isso. Dá menos de 200 mil. Dá por mês. menos de 200 mil Isso. por mês. Aí, a gente falando, tô usando esse exemplo para falar da realidade dos times de Campinas. Aí você pega o Alisson, coloca a Ponte no pau, e a Ponte pode ser condenada, por exemplo, a pagar 20, 25 milhões de reais. Então não condiz mais o que se tem de renda com o que se tem de despesa, Carlão. Tá muito complicado, muito difícil, e por isso que a gente pede o mínimo de organização dos nossos clubes, né? Exatamente. O Guarani ainda vive um momento melhor, um momento mais tranquilo financeiramente, não está nadando de braçada, requer cuidados, ainda mais depois dessa notícia. É que está controlado. Está controlado. Agora a Ponte vive um caos, né? A Ponte vive um caos em todos os aspectos, né? E tudo isso acaba interferindo dentro das Só uma quatro linhas comparação, em termos Pio? de resultado. Claro, Fabião. O Corinthians acaba de anunciar que vai fechar os patrocínios na camisa, tanto o principal quanto os espaços da camisa do clube, vai vender por 150 milhões por ano. É uma coisa impressionante. Ó, com 200 mil, por exemplo, que é o que o Guarani vai receber do patrocinador master, um pouco menos de 200 mil por mês, você não coloca em nenhum local da camisa do Corinthians, por exemplo, Carlão. Nem pequenininho embaixo da axila. Você não põe em lugar nenhum. E outra coisa, né? A disparidade das grandes equipes com relação às médias e pequenas ficou algo assim impressionante. Mais uma vez, a gente cita o exemplo de Ponte Guarani. Não tem como você brigar de clubes médios também. A gente está falando aqui diariamente de Santos e São Paulo. A diferença hoje em relação ao Palmeiras, que está nadando de braçada, e o próprio Corinthians, que talvez pela sua potência consegue ainda incomodar o Palmeiras, mas o Santos principalmente é mais preocupante. O São Paulo a gente percebe é um clube de força, né? Agora, o Santos, se não tomar jeito, se não revelar um Neymarzinho aí, cara, vai ficar muito difícil. A situação tá muito complicada. Aí onde vê esse pitbull? É o Totó de Fábio Chaves. Mas ele tem gatinho, tem pitbull. Também você tudo. Imagina o tamanho da kitnet dele, né? O quintal de Fábio Chaves é um zoológico, é um bosque praticamente. Mas tem sempre Só não tem um porco. Ô, louco! Mas o principal... O principal você não tem? É só no coração, né, Fábio? Não tem. O porco é só no coração. Mas também é aquela história, né? E aí, nossa, cabe 1 hora de discussão de programa. Mas tem aquela velha história. O time do Palmeiras é espetacular, o Corinthians é espetacular, torcidas são gigantescas, são. Só que assim, tem atrativo também, né, Carlão? Sem dúvida. Vamos por aqui, ó. Se Guarani Ponte constrói o estádio, sei lá, do lado de um dos shoppings aqui da cidade.
quase que anexo ao shopping. Quer dizer, que o cara pode ir ali na praça de alimentação, aí ele já entra pro jogo, ou se o jogo tá chato, ele sai no meio do jogo e volta pra praça de alimentação, ou tem um parquinho ali pros filhos, tem alguma movimentação. Eu tenho certeza que a média de público aumenta. Da forma com que é chato ir pro estádio, não tem atrativo. Hoje mudou, né? Mudou demais, time assim, que não vai, né? o torcedor, ele tem que ser tratado como cliente. Então você chega no estádio, nos dois. Para estacionar é terrível. Nossa, hoje a não, gente não sabe tem. que qualquer estabelecimento comercial, qualquer situação em que envolve a presença do público, você precisa de um estacionamento no mínimo confortável. E se você deixar na rua, e não dá ali uns 50 merréis pro cara, o seu carro vai ter algum problema. Assim, com todo respeito, mas os fiscais aí de trânsito, né? Por exemplo, em época de derby, cara, eu não sei, eu acho tanto barulho, sabe? Muito. Os caras já param, quando é no Campo da Sim. Ponte, ali, passando Dom Barreto, chegando ali, Sim. já começa a parar. Eu acho um exagero. O jogo às 6 da tarde, por exemplo, 1 da tarde, já começa esse zum, zum, zum. Sabe, é um momento em que parece que todo mundo gosta de aparecer, né? O E às jornalista vezes que até a apareceu, falta de o jogador, educação também. Você vai dirigente, conversar, você vai conversar, não tem conversa. cara, então não tem é muito papo. difícil. Aí, por exemplo, o cara que é Ponte Preta no Bugrino, num derby, né? Que é o acontecimento da cidade. Cara, ele vai ficar no seu condomínio fechado ali, ou no seu apartamento, em qualquer lugar. Se ele não tem a grana pra comprar o pay-per-view, ele vai reunir 5 amigos, tal, cada um dá uma boquinha ali, uma caixinha de assiste o cerveja, jogo, um tal. salgadinho e pronto. E o pay-per-view vai lá e assiste, vai embora, quer fazer o xixizinho dele, ele vai fazer. Agora, você vai no estádio, você vai usar o banheiro, é brincadeira, né? Não dá pra aqui usar. em Campinas, Não dá pelo pra amor usar. de Deus. Então, é tudo situação assim que antigamente parece que o torcedor não ligava tanto, era um outro mundo. Hoje não, hoje você precisa dar um mínimo de conforto pro torcedor, porque senão o cara para sair de casa hoje tá muito complicado. Aí você vem ao Moisés Lucarelli, vem ao Brinco de Ouro, você é tratado como gado, né? Aí é muito difícil. Participe com a gente de toda essa discussão, dê sua opinião. 99186907019 é o nosso DDD. Esse é o WhatsApp da CBN Campinas. Ou então pelo chat no youtube.com/CBN Campinas. Estamos ao vivo e vamos juntos até às 5 da tarde. Com os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolachinha. Produção de streaming do grande Dani França. Supervisão técnica do Marcelo Eloy. Reportagens de Júlio Nascimento e Fábio Scheibe. Comentários de Carlão de Freitas. A direção geral da CBN Campinas é de Daniela Pedroso. Apresentação: Rafael Pio. Rápido intervalo, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19 3753 4400.
4h18, Mário Quintino chegando para trazer para a gente informações sobre o trânsito, e a gente conversava, Marinho, agora há pouco, eu e o Carlão, sobre a tranquilidade na Barão de Jaguara, aquela questão do fim de ano e tudo mais. Pelas rodovias, situação vai nessa levada também de uma última semana do ano, muita tranquilidade, Marinho? Boa tarde. Oi, Pio, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Quem segue no sistema Anhanguera Bandeirantes não encontra essa tranquilidade, infelizmente, Pio. Principalmente na altura de Jundiaí. Tem lentidão para quem vai em direção de São Paulo, lá na altura de Jundiaí, na altura do quilômetro 60, pela rodovia Anhanguera. Por isso, siga aí com a atenção. Na Bandeirantes, por enquanto, em direção da capital, segue aí sem problemas. Eu trago informações também que tem lentidão na rodovia dos Bandeirantes, mas lá na altura de Limeira. A gente já está apurando para saber o que aconteceu por lá. Então, atenção, sentido interior, no trecho entre Santa Bárbara do Oeste e a cidade de Limeira, o nosso ouvinte acaba aí diminuindo a velocidade. Aproveito também, Pio, para trazer informações da Campinas Montemor, que tem movimentação intensa em direção de Hortolândia, mas por enquanto segue aí sem pontos de parada. Pio. O Marinho trazendo aí, então, movimentação intensa em vários trechos das rodovias aqui pela região. Mário volta daqui a pouco com informações sobre o trânsito. Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil. É rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até 1 hora. Anota aí, fgts.mercantil.com.br. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Juntos salvamos vidas. Hora do vôlei. Oferecimento Goodbom, super simples. Patriani na Norte Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. E a Superliga Feminina, também vivendo o recesso de fim de ano, retorna no dia 6 do mês de janeiro. A primeira fase foi encerrada com o Praia Clube na liderança com 28 pontos ganhos, bem à frente do Fluminense, que vem na segunda colocação com 21. O Minas, que também, assim como o masculino, tem um time muito forte no feminino, é o terceiro colocado, 19 pontos ganhos. O Osasco vem na quarta colocação com 19. Na sequência, SESI Bauru, Sesc Flamengo, que surpreende nesse momento aí pela sexta colocação. Pinheiros e Brasília. Na zona de rebaixamento, ou melhor, antes disso, Barueri e Unilife. Na zona de rebaixamento, quem nesse momento iria para a Superliga B é o São Caetano e também a equipe do Abel Moda Vôlei. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Patriani. CBN Esportes Campinas, segunda edição.
4 horas mais 25 minutos. Não é que antigamente o torcedor aceitava tudo, é que não tinha alternativa e concorrência com outras formas de entretenimento. Perfeito, Conrado. É isso mesmo. Não tinha algo melhor, não tinha opção, né? E aí por isso todo mundo aceitava. Olá, boa tarde. Eu já vi a diretoria da Ponte Preta assinar mil documentos dizendo que é autorização para a construção da arena, mas não tem dinheiro nem para pagar os funcionários. Essa arena é a maior piada. Um abraço ao Márcio Guilherme, aqui de Campinas. Valeu, Márcio. Boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde, Carlão. Eu que sou o palmeirense, olha o Verdão. É mesmo gigante, Derivaldo de Campinas. O Verdão consegue até atrair o torcedor, porque tem mais opção que tudo lá perto da arena. Boa tarde a todos da equipe. João Galberto, lá de Jundiaí. Grande João, um abraço para você também, meu amigo. Felizes estamos nós em Capivari. Finalmente o capivariano está de volta em seus domínios pela A3 após 3 anos. O André Costa, lá de Capivari. Capivariano vai jogar em casa de novo, viu, Carlão? Fazia 3 anos que isso não acontecia, Carlão. Eu já tive o privilégio de fazer o jogo lá. Ponte Preta e Capivariano, foi 1-1. E é um estádio muito gostoso, muito agradável. E pressão. Pressão. Sempre, e que bom que o estádio já está em plenas condições. E quando eu era pequenininho, assim, eu fui acompanhar, olha só, Guarani e União São João de Araras, não sei qual o problema que tinha no estádio Brinco de Ouro da Princesa, e o jogo foi lá para Capivari, do Lima fez gol, foi 4-2 pro Guarani. Você era criança? Criança sim, com uns 12, 13. Já gostava sempre. Já hoje sempre. Hoje sempre. Eu tenho tantas, porque aonde meu pai ia trabalhar, eu ia junto. Independente da camisa, independente do sentimento, né? E nós íamos, Morumbi, Parque Antártica, Vila Belmiro, Maracanã. Olha só. Tudo antes de começar a trabalhar, você foi. Antes de trabalhar. Aliás, eu acho que eu viajei mais antes do que depois. Que aí começou a telinha e acabou até. Acabou. Olha só como as coisas mudam. Eu ia pra todo lugar. Ia pra todo lugar com meu pai. Tinha que mostrar a nota na escola, né? E aí, se a nota estivesse boa, lá ia acompanhar a Ponte ou Guarani. Que maravilha. Fábio Scheibe, você trouxe muitas notícias no início do programa. Traga os detalhes agora, Fabião. Temos a pesquisa da BBC, temos a pesquisa do pior treinador e temos um que pode voltar para o futebol brasileiro, Fabião. Exatamente, Pio. Antes disso, o Guarani soltou uma nota agora há pouco, afirmando que vai jogar a Copa do Brasil. Eu te mandei aí, viu, Pio? Vamos lá, a BBC de Londres, Pio, fez uma pesquisa entre a BBC, a tradicional e respeitado meio de comunicação do Reino Unido, né? Realizou uma votação entre seus telespectadores e assinantes sobre a melhor Copa do Mundo já existente nesse século, no século XXI. Não sei se é se a memória recente ou a saudade dos jogos influenciaram nas respostas, viu, Pio? Mas o Mundial do Catar, finalizado há pouco com a vitória da Argentina campeã, foi de longe eleito melhor do século. Cerca de 78% dos entrevistados disseram que o Mundial do Catar foi o melhor do século, sem sombra de dúvidas. Na sequência, vieram a Copa do Mundo de 2002, disputada no Japão e Coreia, vencida pelo Brasil com 6%. O Mundial de 14, aqui no Brasil, apareceu em terceiro lugar com 5%. Os Mundiais de 2006 e 2018, disputados respectivamente na Alemanha e na Rússia, ficaram com 4%, e o da África do Sul foi o último citado em 2010, com apenas 3%, mas o que chama a atenção é a disparidade, né? Catar 78% para o segundo colocado do Japão em 2002, que teve 6% só, viu, Pio? Eu, particularmente, não concordo. Acho que, talvez, Carlão, a questão da decisão, da final ter sido um jogo tão espetacular, e aí, sem dúvida nenhuma, pra mim, o melhor da história, mas não dá pra você colocar a Copa do Mundo do Catar como a melhor da história. Eu achei que tecnicamente foi muito fraca, inclusive. O Fábio tocou num ponto importante que tem a ver também com essa votação. É a memória recente, né? A memória recente, todo mundo entusiasmado, a maneira como a final foi disputada também tem influência.
Messi, Mbappé, eu acho que tudo isso acaba interferindo. Aposentadoria, entre aspas, de Cristiano Ronaldo. No sentimento do torcedor em votar também. É difícil qualificar qual foi a melhor Copa, porque todas as Copas, é claro que a final foi um ponto fora da curva, mas todas as Copas tem aquele baita jogão, mas convenhamos, a maioria dos jogos são jogos assim... disparelhos demais. Jogos ruins. Assim como a primeira fase da Libertadores, assim como a primeira fase da Liga dos Campeões. Porque a Copa do Mundo, de verdade, o bicho pega mesmo a partir das quartas de final, que aí os gigantes se cruzam. Porque nas oitavas ainda tem aquela coisa, né? Aquele confronto da zebrinha que conseguiu passar da primeira fase. Isso, mas a partir das quartas aí começa a Copa do Mundo. Então acho que é muito complicado você falar qual foi a melhor Copa, tecnicamente. 70. Pô, tivemos um Alemanha e Itália, 4-3, maravilhoso. Mas será que não tivemos um jogo horroroso na primeira fase? Também tivemos, então isso é natural. Mas vai muito a calhar, eu acho que essa coisa de memória recente, dessa final, que aí sim, final a gente pode colocar entre as melhores, se não foi a melhor. Mas também não coloco assim, a melhor, acho difícil até você eleger qual foi a melhor Copa. Daqui a pouco o Fábio Scheib traz as informações da outra pesquisa. Repórter CBN, intervalo, a gente volta já. Repórter CBN. Terça-feira, 27 de dezembro de 2022. A primeira governadora da história do Ceará, Maria Isolda Sela de Arruda Coelho, vai ocupar o cargo número 2 do Ministério da Educação na gestão do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ela vai ser a secretária executiva da pasta, que será comandada pelo senador eleito Camilo Santana. Isolda Sela é professora e psicóloga e tem especialização em gestão pública e mestrado em gestão e avaliação da educação pública. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, disse que o comandante militar do Planalto, General Dutra, se comprometeu a agilizar a desmobilização do acampamento golpista instalado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Segundo Ibanez, a expectativa é de que a medida seja intensificada até o dia 1º de janeiro, quando ocorre a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A fila de espera para a entrevista de renovação do visto americano da categoria Turismo e Negócios teve queda em dezembro, segundo o consulado do país no Brasil. Terceiro posto que mais emite vistos no mundo para os Estados Unidos, São Paulo triplicou as renovações da categoria. O período para agendamento na capital paulista é atualmente de 35 dias. No início de novembro, o prazo chegava a 8 meses. A menor espera para o agendamento ocorre em Brasília, com 20 dias. E a mais longa é encontrada no Recife, onde a entrevista pode demorar até 65 dias. E o governo de Taiwan decidiu estender o período do serviço militar obrigatório de 4 meses para 1 ano. A presidente do país citou como uma das justificativas a crescente tensão com a China. Para o governo de Pequim, Taiwan é uma província chinesa rebelde. No horário de Brasília, 4 horas e 32 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. Mário Quintino está de volta e agora para trazer informações sobre o trânsito. Marinho. Vamos lá então, Pio. Eu trago informações agora para o nosso ouvinte que segue aí pela região central de Campinas. A Avenida Moraes Salles com a Rua Regente Feijó tem uma ocorrência, proximidades ali da Guarda Municipal e também do Corpo de Bombeiros. Por isso, siga aí com atenção. Inclusive, agentes da INDEC estão a caminho do local onde aconteceu essa ocorrência. Então, atenção, você que sai do centro de Campinas, vai em direção do Cambuí e também da Heitor Penteado, utilizando aí a Avenida Moraes Salles. Aproveito também para falar da região do Cambuí, pela Coronel Quirino, por enquanto sem dificuldades, assim como pela Rua Maria Monteiro, em toda extensão.
Obrigado, Mário. Até amanhã. Abraço, até amanhã. Nova Ford Transit. Taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em ford.com.br e agende um test drive. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4 horas mais 36 minutinhos de volta com o CBN Esportes Campinas. Continue mandando suas participações. Valmir do São José de Campinas, São Paulo, mais um ano sem ganhar nada, time fraco. E aí ele coloca um emojizinho triste. Então, com certeza, o nosso amigo Valmir é São Paulino. O tricolor tá fraco, Carlão? Fraco em relação aos rivais, né? É isso que interessa, né, pro torcedor do São Paulo. Se você pegar o que o Palmeiras não precisa contratar tanto, né? Mas se você pegar aí o elenco do Palmeiras, o elenco do Corinthians e o elenco do São Paulo, o torcedor são paulino realmente vai ficar muito preocupado. Fábio Scheibe, e essa pesquisa de pior treineiro, Vitor Pereira tá entre eles, ô Fabião? Muito pelo contrário, o Vitor Pereira tá no lado bom da história, viu? Tá entre os melhores. Imagina. Mas essa pesquisa foi realizada pelo site UOL, com participação de 26 jogadores que atuaram no futebol brasileiro nessa temporada e com voto confidencial. O técnico Lisca foi eleito o pior treinador da temporada 2022 no futebol brasileiro. O treinador recebeu 25% dos votos e ficou na ponta da tabela. Durante o ano, o Lisca doido passou por 3 equipes sem deixar saudades, hein? Sporting, Santos e Avaí. Após Lisca, em seguida apareceram os nomes de Eduardo Batista e Juca Antonello, que comandou o Ceará na reta final do Brasileirão, mas não evitou o rebaixamento. Ambos tiveram 12%. O português Paulo Souza, que dirigiu o Flamengo, Jorginho, que treinou o Atlético Goianiense depois do Vasco, e Cuca, que teve uma volta pífia para o comando do Atlético Mineiro, apareceram na sequência, todos com 6%. Do lado dos melhores, Abel Ferreira foi eleito com 50% dos votos, seguido por Dorival Júnior e Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza. Além deles, Fernando Diniz, Mano Menezes e Vitor Pereira também foram citados pelos jogadores, viu, Pio? Mas espera aí, são quantos jogadores? 26. Ah, mas é muito pouco, Carlão. Muito pouco. Ah, é pouco. Você pega o quê? Não, mas foi um de cada time, segundo a pesquisa, né? Então, mas pô, você tinha que pegar mais. O Lisca não me surpreende, viu, Pio? Acho então, que, mas assim, ó, como que o cara que não treinou, que não trabalhou com o técnico, vota contra ele? Ele não sabe direito o trabalho. Tinha que ter sido mais gente, sei lá, 200 jogadores. Pesquisa mais abrangente. E nessa mesma pesquisa, perguntaram quem era o jogador mais mala do Brasileirão, do futebol brasileiro. Gabigol foi eleito mais mala. Mas aí diz país, nenhuma novidade. Nossa. Seguido por Felipe Melo e por Daverson. Pesquisa que se encaixa. Eu sou um fã do Felipe Melo, mas reconheço que ele é uma mala também. É mala. Né? E como eu sou fã do Gabigol, mas eu acho que se eu enfrentasse o Gabigol, eu queria dar uns catiripacos. Não tenho dúvida. O que ele tem de bom de bola, porque ele é bom de bola, isso é inegável. Muito. Ele tem de chato, chiliquento demais, senhora, não deixa a arbitragem trabalhar, não deixa o adversário, chato com o adversário, chato com o companheiro, prêmio em boas mãos. Tá em boas mãos o título. Bom, o Fábio Scheibe vai trazer ainda hoje quem é o jogador, estrela, hein, que pode voltar a jogar no futebol brasileiro. Agora vamos para o nosso quintal, vamos trazendo informações da Ponte Preta, Macaquinha, que
vai reformulando aí o seu elenco para a temporada 2023 e o Júlio Nascimento traz os detalhes pra gente, Julião. Vamos lá, Pio, com informações da Ponte Preta. A Macaca segue em busca de reforços, tem olhado o mercado em busca da contratação de um lateral direito, de um volante e também de um atacante. A Ponte tinha a ideia, no começo da pré-temporada, de praticamente montar um time parecido ou igual o time que atuou no segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro, conseguiu uma arrancada muito interessante, só que a Ponte, durante as semanas de dezembro, foi perdendo jogadores. Perdeu o Igor Formiga, lateral direito que foi pro Cruzeiro, perdeu o Alisson, né, que entrou na justiça cobrando salários atrasados e conseguiu uma liminar para também assinar com o Cruzeiro. O Fecim, meio atacante muito aproveitado durante o segundo turno, também terminou o contrato de empréstimo e vai terminar no dia 31 um contrato com o Corinthians. Aí o Fecim deve jogar no futebol asiático. E perdeu o Luca, que é o principal jogador, né, da Macaca, foi o principal jogador da Macaca nesse ano, 21 gols em 39 jogos, então o Luca ele foi um jogador muito efetivo, acabou recebendo uma proposta para ganhar três vezes mais no futebol tailandês, e aí a Ponte não teve o que fazer, perdeu 4 jogadores, e essa lista pode até aumentar, né, Pio, em caso de saída do Leonaldi, né, Leonaldi está na mira do Vasco, o Vasco está aí muito ativo no mercado, inclusive a Ponte tem observado de perto esses movimentos do Vasco, porque caso o Cruz Maltino contrate o Vinícius Zanocelo também o Ivan, a Ponte tem aí direito à porcentagem dessas negociações por conta do mecanismo de solidariedade. Pensando na reposição, foram 6 reforços até o momento já oficializados, os laterais Mailton e Júnior Tavares, os atacantes Guilherme Pira e Gé, Pablo Diego e Dudu Ratamoto. A Ponte busca mais um lateral direito, né? O Hereda, ex-náutico, chegou a ser consultado ainda em novembro, mas optou pela proposta do CRB. O Rainer, que foi outro jogador consultado pela Ponte, ainda segue no mercado depois do contrato com o Atlético Goianiense ter terminado. A Ponte está em busca também de um volante, fez algumas consultas aí no mercado. Tem a situação envolvendo o Matheus Jesus, que ainda não foi definida. Ele tem contrato de empréstimo terminando aí nessa semana, já está liberado para jogar, mas vai definir com o Corinthians por qual clube ele vai atuar. Até se pensou, né, que o Matheus Jesus ficaria na Ponte por conta do bom relacionamento com o Hélio dos Anjos, com quem ele foi muito bem no Náutico, mas é uma situação ainda indefinida, e a Ponte está buscando a contratação também de mais um atacante, um nome de impacto para a vaga do Luca. A Ponte tem aí o Everton e o Eliel como as principais apostas, né? O Dudu, o Pablo Diego chegaram também, mas é claro que o time está no mercado em busca de mais um nome de impacto também para o sistema ofensivo, pensando em 2023 e na estreia contra o Velo Clube. Pio. Júlio Nascimento, Carlão, eu dei só uma gugada rápida aqui, o Júlio falou sobre o Luca, né, dando aí a relação completa daqueles que saíram da Ponte. E o futebol tailandês, em 2019, foi feita uma reportagem que o futebol tailandês ele se tornou paraíso dos jogadores renegados no Brasil. É assim que eles usaram o nome da reportagem, o título da reportagem. Lembra do Leandro que jogou aqui no Guarani? Atacante. O atacante. Fez o gol do acesso. Isso, né? Exatamente. Ele foi um dos personagens nessa matéria e diz que assim, até pelo nível técnico obviamente baixo e pelo poder econômico que eles têm lá, Carlão, e aí praias paradisíacas, tem uma estrutura muito legal, é que acaba eles, tailandeses, buscando jogadores que no Brasil não estão aí no seu melhor momento, mas que ainda jogam bem e levam pra lá, Carlão. Principalmente essa parte financeira, né? Se você pegar o Luca tá com 31, 32 anos. Já está, obviamente, na estrada da volta. Sim. Então ele não pensa mais, ele não tem mais aquela coisa de jogar, eu vou pra um time grande, até porque ele já jogou. Então ele busca realmente a parte financeira para ter uma aposentadoria tranquila, obviamente também já vive uma situação privilegiada, né? Porque o Lucas sempre jogou em grandes equipes, acho que nunca, desde que explodiu para o futebol, nunca ganhou menos de 100 mil reais, né? Mas agora ele vai buscar ainda mais na Tailândia e tem todo o direito, sabe? Eu acabei lendo algumas críticas com relação ao Lucas, torcedores. Cara, o Lucas se doou pela Ponte Preta como eu jamais imaginaria. Muito. Mesmo em 2017, a Ponte numa Série A, numa outra situação, o Lucas foi bem, fez gols, mas parece que faltava o transpirar.
Dessa vez não, além de ter feito gols, transpirou uma barbaridade, sofreu com aquele time pífio do Campeonato Paulista, brigou pra caramba, foi um dos destaques, ou o principal destaque da Ponte nesta Série B. Então tem mais é que buscar aí a sua independência financeira, não tem que criticar não, porque ele sofreu demais aqui nesta temporada. Claro, conquistou objetivos muito mais pessoais, né? Eu digo assim, individuais, aliás, objetivos individuais, mas merece demais, lutou muito pela camisa da Ponte e por isso que vai ganhar ali muito dinheiro. Torço realmente pela felicidade do Luca no futebol tailandês. E aí, olhando o retrospecto, por exemplo, do Eliandro, só para exemplificar isso que a gente está falando, os 2 últimos anos, ou os 2 últimos clubes dele no Brasil foram a Ferroviária, onde ele jogou 9 partidas e não marcou nenhum gol. Aí ele foi pro Remo, 8 partidas, não marcou nenhum gol. Aí ele foi lá pra Tailândia, 2018, 2019. 29 jogos, 12 gols. Aí ele mudou de time lá na Tailândia mesmo, que eu não vou nem tentar ler aqui o nome do time. Mas ele saiu de um, foi pro outro. Aí no outro ele fez 13 jogos, marcou 4 gols. Aí ele foi para um outro clube ainda, 13 jogos, 4 gols. Depois no ano seguinte, Carlão, ele mudou de clube de novo. Quer dizer, é o 4º clube que agora ele foi para a Índia. Ele tá no East Bengal. Mas ele jogou... Índia que já teve o mercado, levou Elano, Zico, exatamente, né? Exatamente. E aí no último, que é o Samut Prakan City, 15 jogos, 3 gols. Ou seja, o Eliandro já jogou lá na Tailândia em 4 times diferentes, não queria sair de lá mais. E vai fazendo o seu pé de meia, até porque no Brasil, qual seria o mercado do Eliandro? Uma Série B, a parte de baixo, Série C, e salários atrasados, clubes deficitários, competições muito difíceis. Então vai lá pra Tailândia, vai encher o bolso. Jogador de futebol, gente, não é isso que a gente acompanha no Globo Esporte, na Copa do Mundo. Isso é a minoria. O jogador de futebol verdadeiro é o cara aí que tá aí numa Série A3, que luta uma barbaridade pra ganhar seus R$3.000 e olha lá, né, chegando na Série A3 ainda já tá bom, tá disputando Paulista então, ainda. Quando aparece esse tipo, eu já fui um pouco, claro que tem transferências, saídas e saídas. Agora, antigamente eu tinha uma visão, sabe? Às vezes falava muito da ingratidão por parte do jogador. Mas os nossos dirigentes são tão incompetentes e o nosso futebol brasileiro ele é tão cercado de incertezas que quando aparece alguma situação melhor, tem que ir correndo, o cara tem que ir. O cara tem que ir. Não tem jeito. Intervalo, a gente já volta para falar do Guarani. CBN Esportes Campinas, 2ª edição. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando?
Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. E nós, da Rádio CBN Campinas, estaremos contigo em 2023, tocando notícia e fortalecendo a vontade de acreditar em dias melhores. Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Uma mensagem da CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h51, hora e vez de falarmos do Guarani, Bugre, que... Daqui a pouco eu vou ler a postagem do Guarani sobre a Copa do Brasil. Acho que o Guarani está correto no pensamento dele, porque é uma sacanagem o que a CBF vem fazendo. Só não sei se ele tem razão no que ele diz. Enfim, daqui a pouco a gente traz mais informações do Guarani. Júlio Nascimento, fala do Bugrão. Vamos lá, Pio, chegando com informações do Guarani. O Bugre apresentou mais um jogador aí pensando na próxima temporada, Luciano Castan, irmão de Leandro Castan, que jogou nesse ano com a camisa do Guarani, né? Foi uma passagem rápida e um pouco polêmica, mas o Luciano, ele é um jogador que tem a confiança do técnico Moser, já trabalhou com o Moser, e o Castan tem essa vantagem em relação aos companheiros, ele e o Lucão, né? O Lucão foi o zagueiro que mais jogou com o Moser. E o Castan também aparece nessa lista. O Alan Santos, apesar de ter sido uma indicação, também já trabalhou com o Moser, com o Rodrigo Pastana. Ele vai também brigar por espaço, mas um sistema defensivo completamente reformulado no Guarani, depois das saídas do Ronaldo Alves, do Derlei e também do João Vitor, agora com a presença de Castan. Eu comecei no futebol aqui no interior de São Paulo também, no União São João de Araras, né? Aqui perto, um clube tradicional aqui do interior. E às vezes na base a gente jogava contra aqui, o Guarani sempre foi uma referência aqui no interior, né? A gente tem como o principal time aqui do interior de São Paulo, então estou muito feliz de poder estar vestindo essa camisa agora. E minha carreira ela surgiu ali no União, depois eu fui emprestado para o Santos, né? Onde eu participei também em 2010 daquela equipe que começou a fazer sucesso, né? Eu era ainda garoto, mas já estava ali aprendendo com os demais, né? Onde a equipe ali se sagrou campeã paulista também naquele ano. E ali começou minha jornada, passei por alguns clubes, a Portuguesa, Bragantino, Paraná Clube, mas
mais para frente o São Bernardo também, onde eu fiz ali 5 ou 6 campeonatos paulistas pela equipe de São Bernardo, onde em 2016 conseguimos a classificação. E depois então eu acabei indo para o exterior, fui para a França, depois para o Catar também, fiquei ali mais um ano, ali foram 2, 3 anos fora do país. E quando eu voltei para o CSA, aí fiquei 2 anos no CSA e agora meu último clube também, o Coritiba, onde eu fiquei mais 2 anos também, e até chegar aqui. Então, resumindo um pouco, essa daí minha carreira. Tá, então, a palavra do Castan, Pio. O Guarani chega a 11 reforços. O Enderson, né, que já está contratado também, será oficializado, é um dos que faltam para a arte do Guarani ser divulgada, passar aí pelo microfone do Guarani e conversar com a imprensa também, mas é um jogador que está praticamente encaminhado. O Bugre agora tem a definição aí das saídas, né, que a gente tem falado bastante nos últimos dias, tanto o Bruno Miranda, o Yuri Tanque, já definiu a saída do Bidu, então aos poucos o Guarani já vai definindo e alinhando qual será o plantel à disposição do técnico Moser a partir do dia 14, a estreia no Campeonato Paulista contra o Santo André. Valeu, Julião. De novo, assim como aconteceu com o Iago ontem, o Iago falou até da escolinha de futebol que ele jogou lá no bairro dele. Não citou a Ponte. Luciano Castan também jogou na Ponte, 2011. Carlão, que bobagem esse negócio de não falar, faz parte do... É o que você disse em off aqui pra mim. Não precisa enaltecer, joguei. Não, mas se ele tá dando o currículo dele, ele tem que falar que jogou. Você sabe que uma coisa que eu acho horrível, uma bobagem também, isso mas não é coisa isso é de assessoria e de diretor, Carlão, não é do jogador, não. Não, o jogador nem... Sabe, o jogador, por exemplo, o Castan, ele vai querer ganhar da Ponte no derby, o resto ele não quer nem saber, nem saber. Não tivemos aqui o nosso podcast com o Amaral? Ele falando aqui em off, ele é parceiro dos caras do Guarani, falou do Rodrigo Andrade, como joga bola aquele cara, não sei o que, o jogador ele é profissional. Claro, gente. Agora, é claro, os nossos dirigentes são torcedores, né? Aqui em Campinas, infelizmente, são torcedores. As assessorias de imprensa também, eles vão na mesma esteira. E aí fica essa bobeira aí. Duas coisas que eu acho, lamentável. Essa coisa de não falar o nome do rival. E quando vai se referir ao rival, não fala o nome, né? Joguei no rival. No outro time da cidade. Que bobeira, velho. Sabe, uma coisa que eu acho tudo bem, que o Luciano Castan fala, estou no principal clube do interior. Eu acho que aí sim, ele tá defendendo a camisa dele, pra ele é o melhor do mundo, não é nem do interior. Agora, não falar o nome que jogou. Isso a gente tá falando do Guarani porque aconteceu no Guarani. Na Ponte é a mesma coisa, sabe? Na Ponte uma bobeira. Mas tudo isso pra falar que o Luciano Castan... eu acho um bom reforço, foi muito bem, né, nas 2 últimas temporadas com o Coritiba, teve um casamento legal com o Henrique, aquele do Palmeiras, aquele do Corinthians, do Napoli, do Barcelona, e conseguiu bons resultados com a camisa do Coxa. Chega num outro momento, né, nós falávamos do Luciano Castan aqui na Ponte, foi muito mal em início de carreira, logo após ele ter saído ali do União São João de Araras, então ainda era um principiante na profissão, mas agora não, chega experiente, chega com status de liderança e pode dar um casamento legal também com o Lucão, com os outros zagueiros que estão chegando, mas talvez a dupla titular seja essa, né, o Luciano Castan e o Lucão, e que ele tenha boa sorte, que se ele repetir as atuações dos tempos de Coritiba, é uma boa contratação. Bom, o Guarani divulgou uma nota oficial em suas redes sociais, Carlão, dizendo o seguinte: eu só achei errada a forma com que o Guarani usou as palavras. O Guarani Futebol Clube informa que irá jogar a Copa do Brasil em 2023. Não, o Guarani não informa que irá. Isso não é uma decisão. Quando fala isso, o Guarani informa que irá jogar, é só se a CBF já tivesse definido que ele jogaria. Aí tá como se estivesse empurrando o goela abaixo. Então tá errado, viu, Guarani? Tá errado. Isso ilude o torcedor. Isso ilude o torcedor. Não é assim que se fala. Guarani não vai... Enfim, vou continuar aqui. Durante a temporada 2022, o Guarani garantiu no campo a sua vaga para a competição, tanto pelo Campeonato Paulista, terminando em 7º lugar, como também pelo ranking da CBF. Acreditamos, aí o Guarani entra no correto, aqui, a partir daqui tá certo. Acreditamos que haja um bom senso das entidades CBF e Federação Paulista para solucionar essa questão. Por fim, o Guarani não medirá esforços para garantir o direito à sua vaga da Copa do Brasil conquistada dentro de campo. Do meio para frente está tudo certo a nota. Agora,
o início garante que irá, informa que irá, aí tá errado. Cara. Mais uma vez é conversa de torcedor. Esta é a primeira parte. A primeira parte é nota de garante torcedor. Aqueles discursos, vamos conseguir e tal. Não é por aí. A outra parte, sim, corretamente. Isso ilude, né, realmente o torcedor acredita, e tem que acreditar, o torcedor tem que acreditar. Agora o dirigente ele tem que ser profissional, né? Então o Guarani vai lutar por essa vaga e a gente espera, claro, que consiga, até porque é impressionante. Nossa, né? Não, aí eu tô do lado do Guarani, pela um manhã, absurdo, né? Enumeramos aqui tudo que pode acarretar para o Guarani uma não participação da Copa do Brasil, é um prejuízo horrível, não tem nem como mensurar o tamanho do prejuízo uma ausência do Guarani. Pra gente terminar, Fábio Scheibe, quem é que pode voltar a jogar no Brasil, Fabião? Pio, ainda no aguardo de Luiz Soares para ser anunciado pelo Grêmio, o Grêmio trabalha na frente de repatriar um jogador ex-seleção brasileira. Douglas Costa, revelado pelo clube, que no ano passado voltou ao time, mas teve uma temporada bem abaixo do esperado, negocia a volta para o tricolor gaúcho. Flamengo e Botafogo também estão de olho no jogador, viu, Pio? E o Grêmio também anunciou hoje Fábio, lateral direito, aquele irmão do Rafael que está no... É o horário! Tem um corte. Fábio Scheibe tem algo programado para cortar a conexão dele às 16h59. Que é impressionante. Douglas Costa no Brasil ainda dá pra sobrar, a passagem né? dele pelo Grêmio foi horrorosa, mas o Grêmio no momento ruim, ele também convivendo com lesões. Se estiver numa situação física melhor, tecnicamente, dispensa a apresentação. Até amanhã, Fabião! Valeu, Pio! Valeu, cara! Valeu, até amanhã! Valeu, Dordinho Rodrigues! Dani França, amanhã a gente volta às 11h30 no primeira edição. Tchau! CBN Esportes Campinas, segunda edição.